últimos 5 anos, eu acho que nós não falamos de dízimo nenhuma vez. E nós não gostamos de falar, porque nós sabemos que tem muitos canalhas disfarçados de pastores que acabam deturpando o dízimo e a oferta. Então, como é um assunto desconfortável, a gente não gosta de falar. Só que o fato desses canalhas existirem não tira o privilégio de nós devolvermos dízimos e ofertas. E isso é honra a Deus. E eu tenho falado aqui por diversas vezes que quando a gente quebra o princípio te quebra. Quando você quebra o princípio te quebra. E quando a gente deixa esse princípio de lado, querido, a gente gera uma desonra. E a desonra impede Jesus de fazer milagres. Eu sempre digo que só vive promessas quem cumpre princípios. Sabe, graças a Deus, eu tenho vivido as promessas de Deus nessa área. Eu tenho guardado esse princípio desde quando eu era muito criança. E muitas vezes a gente não toca nesse assunto porque é um assunto chato. Mas entenda, querido, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa do seu dinheiro. Pelo amor de Deus, Deus é dono de tudo. Sou eu que preciso honrar Deus com o meu dízimo. Sou eu que preciso. Não é Ele que precisa de você. E quando eu honro a Deus, eu gero na minha vida um ambiente de milagres. Eu promovo um ambiente propício para que Jesus possa me abençoar. E o contrário é verdadeiro. Portanto, avalie-se a si mesmo. Dízimo é uma forma de honrar a Deus. Mas Lucas, não precisa ser só dinheiro para honrar a Deus. O meu louvor, sim, é verdade. Deus, eu te amo. Deus, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho é seu. Eu sou completamente seu. Eu abro mão dos meus planos por você. Mas na hora do dízimo, não, nessa hora não, Deus sabe como é que é. Afinal de contas, você é dono do ouro e da prata, eu ainda não. Então, tipo assim, eu estou precisando mais que o Senhor, então vou segurar por aqui mesmo. É desonra. E querido, pelo amor de Deus, tá? Estou só falando de honra com você. Se você não tem esse entendimento, você é muito bem-vindo aqui de todas as formas. Mas a verdade é que muitas vezes nós trazemos dízimos e oferta não com alegria, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza ou por constrangimento. Eu amo a expressão que a Bíblia usa. Sabe por que as pessoas dão dízimo com tristeza muitas vezes? Porque elas querem obedecer, então muitas vezes ela dá o dízimo, só que ela dá o dízimo como se fosse um imposto. Querido, imposto é outra coisa. O imposto é algo imposto pelo governo, que você é obrigado a dar, ele te toma. Dízimo não. Dízimo você dá se você quiser honrar a Deus. Só que ele usa outra palavra, ele usa constrangimento. Muitas vezes nós damos dízimo por constrangimento. Lucas, como assim constrangimento? Sim, constrangimento. Porque você usufrui de um espaço muito gostoso, você sabe que esses instrumentos custam uma fortuna, você sabe que esse ar-condicionado gasta um monte de energia e é caro, você sabe que esse móvel custa uma fortuna nessa localização, nessa cidade, essas cadeiras. Então quando você vê toda essa estrutura e você sabe que você usufrui de tudo isso, você se sente constrangido a contribuir, a fazer parte da cotinha.
Queridos, o problema é que isso não é honra, isso é esmola. Deus não precisa da sua esmola. É por isso que ele fala que não é para dar nem com tristeza, nem com constrangimento. Deus não precisa do seu dinheiro, mas mesmo assim ele exigiu. Por quê? Para testar a sua honra, para saber se você realmente dá o devido valor a tudo que ele tem te dado. Se você reconhece que tudo que você tem é dele. Afinal de contas, honra é reconhecer, é dar o devido valor. Honra, querido, é quando você entende que você está usando 90% dos recursos que são dele. Eu vou repetir. Honra é quando você entende que você está usando 90% dos recursos que são dele. E você está devolvendo apenas 10%. Você está devolvendo só 10% daquele que é dono de 100. Eu vou repetir. Honra é quando você entende que você está usando 90% do que é dele. E você está devolvendo apenas 10% para aquele que é dono de 100. Você é apenas o mordomo do patrimônio dele. Você está apenas gerindo temporariamente o que é dele. Quando você entende isso, querido, você não dá mais com tristeza ou com constrangimento. Você entende o valor que Deus tem feito para você e entrega com honra. 1 Samuel 2:30. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Querido, diante de Deus eu não quero ser desmerecido por Deus. Fechando parênteses, não seja protagonista da sua vida, querido. Porque ao tomar o controle para suas mãos, você exclui Deus do seu processo de decisão da sua vida. E excluindo Deus, você se torna antagonista de si próprio. Vou repetir porque isso precisa entrar no teu coração. Ao tomar o controle da sua vida só para você, você exclui Deus do seu processo. E quando você exclui Deus, você se torna um antagonista de si mesmo. Deixa Deus te usar, querido. Honre a Deus acima de tudo. Honre o seu próximo como a ti mesmo. Dever como cristão. Honre os seus pais. Você tem honrado seus pais? Honre os seus amigos. Honre seu filho. Honre o seu cônjuge. Honre o seu patrão. Sabe, se esforce para dar o devido valor. Porque quando você faz isso, você gera um ambiente de milagres. Lembre-se que a honra promove um ambiente de milagres. E eu já estou terminando, querido. Eu quero que você guarde no seu coração a principal frase de hoje. Seu trabalho não é mudar o mundo, mas mudar o mundo de alguém. Seu trabalho não é mudar o mundo, mas mudar o mundo de alguém. Faça isso. Queria pedir que o louvor viesse para cá. E enquanto eles vêm, querido, eu quero fazer um último alerta. Coloca aí, por favor, o alerta que eu coloquei. O ladrão da honra. O ladrão da honra chama-se intimidade. Toma cuidado. Sabe por que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Por causa da intimidade. As pessoas tinham intimidade com Jesus.
e, portanto, o desonraram. A intimidade, ela rouba a honra. Queridos, eu desejo muito que você tenha muita intimidade com o seu pastor, que você tenha muita intimidade com o prefeito, com o seu patrão, com o seu cônjuge, mas não deixe essa intimidade roubar a honra. Ter intimidade, querido, é maravilhoso, mas isso não tira o seu dever de honrá-los. Isso não tira. Então, saiba separar as coisas. Se você tem intimidade com qualquer um desses que eu falei, querido, é maravilhoso, glória a Deus pela sua vida. E o ambiente de amizade, de intimidade é muito legal, é muito saudável, e eu desejo isso para a sua vida. Mas saiba separar as coisas. O fato de você ter amizade com o seu patrão não tira o seu dever de honrá-lo. O fato de você ter amizade com o governador não tira o seu dever de honrá-lo. Com o seu pai, com o seu cônjuge, honre a sua esposa, honre o seu marido. Em tempos onde as mulheres estão empoderadas, o que existe de mais fácil são elas desonrarem os seus maridos. Presta atenção, ponha-se no lugar de esposa, honre o seu marido. Ei, marido, esposa, o fato de ser não tira o dever da honra. E se tirar, o milagre desaparece. Portanto, tome muito cuidado com o ladrão da intimidade. E finalizando, querido, eu quero ser muito rápido. Eu desejo que você honre a Deus acima de todas as coisas. Que você honre com toda a sua força, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Só que mais do que isso, que você honre o seu próximo e que você gere para a sua vida um ambiente que promova milagres, um ambiente de gentileza, de cordialidade, um ambiente onde você reconhece a virtude alheia. Como é difícil nós reconhecermos a virtude alheia. Eu fico impressionado aqui nessa cidade. Essa cidade é surreal, ela é muito boa. E quantas vezes eu vejo pessoas reclamando de tudo, como isso aqui se fosse uma droga, como se fosse a pior cidade do planeta. Como as pessoas têm dificuldade em reconhecer a virtude do próximo. Sabe? Que a gente possa ser essa pessoa que entende que o ambiente de honra transforma a nossa vida. Amém? Quero te convidar para você ficar de pé. E nós vamos cantar uma canção que honra a Deus. E quando nós terminarmos essa canção, nós vamos fazer uma oração, renovando os nossos votos, de honrarmos mais a Deus, de honrarmos mais o nosso próximo. E se você foi tocado por essa mensagem, querido, assim como eu quero te convidar para, enquanto nós cantamos esse louvor, que você venha para o altar. E no final dessa canção, nós juntos vamos renovar o nosso compromisso de honrar a Deus e ao nosso próximo acima de todas as coisas. Amém? Louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome
honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, declaro. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança, a esperança. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Nós queremos, Deus, te honrar, Pai. Nós queremos, Deus, declarar a nossa devoção a Ti, Pai. E que nossa vida, Deus, seja cheia de propósitos, Pai. Que a gente possa, Deus, viver uma vida, Pai, dedicada, Deus, a honrar o Seu nome e as pessoas ao nosso redor, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos reafirmar nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, declarar, Deus, no mundo espiritual, que somos totalmente Deus, Pai. Nós queremos, Deus, fazer um voto, Deus, de realmente, Pai, nos esforçarmos, Deus, nos colocarmos na brecha, Deus, e sermos como aquele porteiro, Deus, que mudou o mundo, Pai. Que nós possamos, Deus, mudar a vida de alguém, Pai. Que a gente possa, Deus, aproximar as pessoas, Deus, do Seu reino e da Sua justiça, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que essa igreja, que essa noiva, Deus, esteja diante de Ti, Deus, pronta, santificada, Deus, lavada e remida. E que a gente possa, Deus, combater o bom combate, Pai. Sabe, Deus, não permita, Deus, que a gente tenha uma vida medíocre, Deus. Não permita, Deus, que a gente desperdice nossa vida, Deus, com paixões tolas. Não permita, Deus, que os prazeres desse mundo, Deus, desviem o nosso foco. Não permita, Deus, que o solo rochoso
que os espinhos, Deus, sufoquem a nossa vida, Pai. Não. Nós queremos ser um solo fértil, Pai. Nós queremos dar frutos, Deus, que glorifiquem o Seu nome, Pai. Nós queremos, Deus, viver uma vida, Pai, que Te agrade. Nós queremos ser um prazer para Ti. Nos ensina, Deus, a deixarmos o Senhor ser o protagonista da nossa vida. Nós Te amamos, Deus. Nós Te adoramos. E nós reafirmamos, Pai, a nossa aliança contigo. Nós Te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu tenho alguns recados. GPS durante toda a semana. Tem transmissão aí ou eu falo por aqui? GPS, grupo pequeno semanal, para quem não sabe, são as reuniões que nós fazemos em casas. Lá é onde você pode, querido, participar, perguntar, interagir, tirar as suas dúvidas. Seria insustentável nós fazermos uma reunião no meio de tantas pessoas, onde você possa ter a liberdade de tirar as suas dúvidas e esclarecer as coisas concernentes ao reino. GPS, querido, é o lugar onde você pode honrar e ser honrado. É onde você pode se aprofundar no reino de Deus. E mais do que isso, servir. Amém? Participa de um GPS, é poderoso. Culto quinta-feira, às 19h30. Sempre venha, é edificante, é bênção na sua vida. Sábado, culto dos jovens às 19h. Estava esperando. Domingo EBD, Escola Bíblica Dominical, querido. 9h. A Bíblia é o alicerce do crente. Sem Bíblia, você é levado por qualquer vento de doutrina. Não deixe que pessoas possam te fazer confundir a respeito do que Deus tem para você. A única fonte segura é a Bíblia. A EBD é onde você vai conhecer um pouco mais da sabedoria milenar do livro sagrado de Deus, amém? E domingo, culto às 19h, puxão de orelha pro Cleitinho e pro Edinho. Vocês deveriam estar aqui, #chateado com vocês, para reforçar o puxão de orelha. Fique esperto, Munhão, sei que falta para você ver. Queridos, nós teremos um encontro com Deus. A frase que motivou essa ministração, ela veio do último encontrista, como eu mencionei. O Cleitinho, querido, ele fez o encontro e saiu aleluiado. O encontro transforma vidas. Se você não participou do encontro, participe. Coloque o seu celularzinho aí, puxa esse QR Code e faça a sua inscrição. Será dia 21, 22 e 23 de novembro. Amém? Então não perca. E cadê a nossa equipe de oração? Chega para cá. E nós temos guerreiros poderosos. Se você precisa de uma oração por uma causa específica, venha ter mais do que isso. Você que precisa renovar a sua aliança com Deus, você que quer aceitar a Jesus, não perca essa oportunidade. Vem aqui, porque esse cara aqui, ó, ele é benção. Ele vai fazer uma oração contigo. E se você nunca entregou a sua vida de Jesus, essa é a decisão mais importante que você precisa tomar. Não tem absolutamente nada mais importante que você fazer uma aliança com Deus. Da mesma forma, se você se afastou dos caminhos de Deus e precisa renovar essa aliança que você tem com Ele, ela está aleluiada.
Vem para cá, que você vai receber oração com essa turma, amém? Fica de pé, vamos terminar. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, nos dado, nos entregado, por tudo que nós temos vivido, Deus. Honras ao teu nome, Deus. Nós queremos te exaltar. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui representada, cada família. Que os seus anjos nos acompanhem, Deus. Que a sua graça esteja conosco, Pai. Nós te clamamos, Deus. Nos livra do mal, Pai. Em nome de Jesus, consagramos essa semana a Ti. Nós precisamos da sua presença, da sua companhia. E que o seu Santo Espírito vá na frente, Deus, aonde quer que a gente esteja, Pai. Que o Senhor seja o nosso protagonista. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos demais por tudo que o Senhor tem nos feito e nos dado. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém. Boa semana, queridos. Que Deus te abençoe. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. O nome teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor